Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Paz e bem para você. Satisfação estar com você hoje aqui, nesse momento. Então, já convido você a sintonizar-se comigo para que a gente possamos vivenciar esse momento importante da fé. Eu já convido você a ler comigo o Evangelho de Mateus, do capítulo 25, do 14 a 30. Uma belíssima história. Você vai perceber que Jesus aqui quer colocar mensagem para você. Vamos reler esse Evangelho? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Mateus, como eu falei, no capítulo 25, do 14 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Narra assim: o reino do céu também é como um homem que ia viajar. Chamou os seus servos e lhe confiou a um 5 talentos, e a outro 2, e ao terceiro 1, e que havia recebido 2 talentos, outro 2. Mas aquele que havia recebido 1 escondeu o dinheiro. Ora, o Senhor voltou da viagem e foi prestar conta a cada um dos seus servos. O primeiro Senhor perguntou assim: eu vim nesse momento buscar o que eu emprestei para você, o talento. E diretamente ali o Senhor falou. O Senhor voltou e foi ajustar conta com os servos. Aqueles que haviam recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, aqui estão mais 5 que lucrei. O que havia recebido os 2 talentos, disse-lhes: Senhor, aqui estão mais 2 5. Eu lucrei. O Senhor lhe disse: parabéns, servo bom e fiel. E aqueles que haviam recebido 1 talento, disse: Senhor, fiquei com medo de esconder o teu talento no chão. O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Então, deveis ter depositado o meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebeste com juros. Em seguida, ordenou: quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê e nota aqui o sentido dessa palavra no Evangelho de Mateus, do capítulo 25, do versículo 14 a o versículo 30. O Evangelho, ele fala de maneira que a gente começa a interpretá-lo como se fosse obrigatório. Mas aqui esse Evangelho, ele é uma parábola. E Mateus conta uma história que uma pessoa ia viajar, e essa pessoa ia viajar e confiou uns talentos para cada um dos seus servos. Com certeza essa pessoa era um fazendeiro, um proprietário, ou alguém que prestava dinheiro, etc. E foi isso que ele fez. Olha, eu vou viajar, vou emprestar aqui para vocês uns talentos. Talento com certeza era dinheiro naquela época. E a cada um era 3. Cada um ele emprestou. O primeiro, com certeza, soube administrar, etc. E o Senhor voltou da viagem e foi cobrar. Como você muito viu aqui no Evangelho, nesse contexto. Mas veja só, esse sentido dessa parábola, ele fala em nossos corações o quê? O que ele fala em seu coração? A parábola dos talentos. Então a gente devemos compreender o que o Senhor quer falar com isso. É bem sucinto a gente entender. Eu vou dar um exemplo. Você, quando se converte no Senhor, o que acontece? Você vai entrar para uma comunidade cristã e você vai ali imediatamente produzir frutos, seja ele no seu ministério de cântico, ministério de pregação, ministério do dízimo, seja na catequese. Você vai agregar pessoas, ou seja, evangelizar, para que as pessoas venham até a igreja e você comece a demonstrar que você é um bom servo. E tem pessoas que passam o tempo todo, descobrem um talento,
tem um dom maravilhoso e não produz nada. A palavra aqui de Deus vai dizer para nós que essa palavra é como se fosse uma palavra escatológica. Como assim, padre? Escatológica, do Jailson? É uma palavra escatológica porque ela está pronunciando aqui. Lembra? O Senhor viajou, mas ele voltou. Aqui está no sentido de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou na cruz, por mim e por você. Mas ele viajou. Ele foi para o céu. Como é bem a gente tem notado, a gente tem lido no seu evangelho, que Jesus ele desapareceu dos olhos dos discípulos. Mas ele voltou. Aqui está dizendo, escatologicamente, que Jesus disse assim, olha, vocês estão olhando para o céu, mas eu voltarei. Que fato. Ele ainda não voltou. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele confiou os apóstolos. Os apóstolos ministraram. Os 12 os apóstolos ministraram. Porque a palavra do Senhor, tanto que hoje o cristianismo, ele se alagou. Lógico que tem canto que ainda não chegou a palavra de Deus, como a Coreia do Norte, que é proibido, e outros cantos do mundo que ainda não chegou a palavra de Deus. Mas quando tudo isso se cumprir, os talentos que foram colocados no redor do mundo, do seu discípulo, o seu Senhor, o servo, vai voltar e vai prestar conta. A gente vê muito aqui no Evangelho que o Senhor, o primeiro, disse, olha, os seus 5 talentos aqui, os 3 talentos que você me prestou, eu multipliquei mais 3, então ficaram 6 talentos. O segundo disse assim, eu multipliquei os teus talentos mais 2 talentos que tu me deste aqui, tá os 5. E o último que foi que o Senhor prestou, o último talento, disse, olha, eu tive medo, eu enterrei, eu não tive coragem de multiplicar. Porque o Senhor falou que, olha, servo mau e preguiçoso. No contexto da evangelização, muitas vezes a gente temos preguiça de evangelizar. Eu digo no contexto agora das igrejas pequenas. As igrejas pequenas mesmo, como, por exemplo, a ortodoxa, a vetro, a anglicana, depois de Roma, essas igrejas elas têm uma dificuldade imensa de crescimento. Porque a metrópole mais grande é a igreja romana, católica ainda. Então essas igrejas, como a igreja vetro-católica, como a anglicana, como os ortodoxos, no Brasil, ela sofre muito para agregar seus fiéis, porque quando eles abrem um ponto ali, você vai para as celebrações, para as Santas Missas, você vê ali o máximo 20 pessoas, 30 pessoas. Por que isso acontece? Você já percebeu por quê? Talvez seja o talento que foi confiado àquele povo, àquele padre, àquele bispo, e não está sendo multiplicado, porque há uma dificuldade imensa, entende? De os frutos permanecer. Não é que Deus esteja ali, não esteja ali. É porque existe uma controlação dos talentos com a Igreja Católica Romana no Brasil. Onde os fiéis vão acreditar o que não? Jesus está na Igreja Católica Romana. Ela não se encontra na anglicana, na vetro, na ortodoxa, porque foi uma aculturação desde o que? O rei de Portugal chegou com a companhia, né, os soldados de Jesus, os jesuítas, e começaram a evangelizar aos nativos, aos indígenas. Depois a população do Brasil foi crescendo, e quem se tornou-se religioso cristão foi da Igreja Católica. Está entendendo? Depois eu dou aqui uma formalização a vocês. O que aconteceu com a grande igreja, monopólio da Igreja Romana no Brasil, na chegada aqui dos portugueses, e depois de outras igrejas que vieram para aqui o Brasil com a dificuldade de crescimentos. Os talentos que o Senhor confiou aos discípulos não foram vingados, poucos foram vingados. Então, o Evangelho de Mateus, aqui do capítulo 25 a 14 a 30, é a volta do Senhor. A volta do Senhor para acolher os seus fiéis. Ou seja, a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá. No final do Evangelho vai dizer assim, olha, esse que não acolheu nada, esse que não multiplicou nada, porque ele poderia botar aquele talento no banco. E quando o seu Senhor viesse, tivesse ali uma grande quantia de juro, aí o Senhor vai dizer assim, eu ordeno, quanto a este servo inútil, lançais fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É como se fosse Jesus Cristo falou assim em alguns evangelhos de Mateus, ali também, no contexto de Lucas, mas olha, cuidado que ali vai, justamente no último dia, Jesus Cristo vai vir, ele vai lançar as redes ao mar, vai puxar um rumo de peixes e vai escolher os peixes bons. Muitas pessoas vão aí dizer, Senhor, eu te conheço, Senhor,
eu te conheço. O Senhor vai dizer assim, afastai de mim, maldito. Eu não te conheço. Então, eu e você corremos um risco. Mas se eu estou com o Senhor ora ao Senhor, se eu estou fiel ao Senhor, se eu estou produzindo fruto, o Senhor vai dizer o quê? Senta aqui, servo. Tem um lugar para você aqui. É duro dizer isso, mas essa é a realidade. Entende? Então, essa é a reflexão que eu deixo para você, nesse contexto do Evangelho de São Mateus, do capítulo 25, do versículo 14 ao 30, 40, que vem falar dos talentos, da parábola dos talentos. Deus abençoe você. Fica na santa paz. Que o Senhor nos acompanhe. Bye, bye.